Olá, estamos começando mais um Pedro de Raciocínio Podcast. Podcast faz tempo. Primeiramente, feliz 2024. Primeira vez, faz tempo que eu não faço aqui, cara. Faz uns meses aí que eu não faço, que eu não gravo. Vamos lá, hoje o assunto que eu quero tratar, cara, falando nisso, já falando do virar do ano e tudo mais, tem as festas de Natal, festa de. Hoje eu tô gravando no dia 10 de janeiro de 2024, então já passaram 10 dias do início do ano, então já tá meio frio já, né? 2023 já foi embora assim, com gosto e não pretende voltar. Na verdade não tem como voltar um ano, né? Então esquece. Mas enfim, o que eu quero dizer, cara, é uma coisa que tava me chamando a atenção. É... Tava vendo The Chosen agora, que é aquela série de Jesus, que é uma que é uma série que fala de Jesus e dos apóstolos e tal, né? Que é bem legal, é bem interessante, muito bem feita, cara. É uma das séries mais bem feitas que eu já vi. E ela trata de um assunto legal, né? Que é falar da Bíblia e tudo mais, né? E eu tava vendo o episódio o último que eu vi, do terceiro episódio da segunda temporada, que é um episódio, primeiro que é um episódio extremamente interessante porque ele tem uns 13 minutos de cena que a câmera não corta, que é o tempo todo a câmera se mexendo assim, ó. Tipo, a câmera começa filmando o Matheus e o Felipe, aí depois vai passando, mostra eles andando, aí a câmera seguindo, depois a câmera vai para outros apóstolos, aí a câmera vai para outro, aí reúne todo mundo junto e a câmera não para e a câmera fica assim, tipo 12 minutos de take. Um take de 12 minutos, cara, não para. É impressionante aquilo. Eu falei, cara, esse é um dos negócios mais impressionantes que eu já vi. Isso é teatro. Puro teatro isso aqui, cara. Enfim, mas o que eu achei mais interessante do episódio depois eu fui ver, porque o nome do episódio é Mateus 4:24. E Mateus 4:24 é só o versículo que diz que Jesus foi pra sinagoga, foi pra Síria, foi pra sinagoga, foi pra Síria e curar os leprosos. Aí, tipo, basicamente o episódio inteiro passa Jesus numa cabaninha, os caras fazendo fila, 50, 60, 100 pessoas indo lá, não parava o dia inteiro, Jesus lá é, curando a galera. E os discípulos não fazem nada, né? Porque os discípulos não têm o mesmo poder de Jesus. Então os discípulos só ficaram lá de boas, esperando Jesus fazer as coisas deles e eles ficam lá. Então eles estavam conversando, aí se aproveitaram para passar o dia para tirar o dia para ficar conversando. E nessa conversa, chega de noite, os caras começam a se brigar. Porque o Mateus era o cobrador de impostos e os judeus não gostavam disso, né? Porque era o cobrador de impostos nada mais era que um ladrão, né? E ainda mais um, um ele era judeu, porque assim, a situação do Mateus era uma das piores possíveis, porque ele era judeu, ou seja, ou seja, teoricamente ele era judeu, devia ser uma pessoa boa, né? Ah, ou seja, ele estava já traindo o povo judeu porque ele cobrava impostos do povo judeu e se aliava a Roma, que Roma estava deixando os judeus pelado, digamos assim, né? Porque Roma cobrava imposto demais dos caras. E o Mateus era um desses caras aí que cobrava imposto que era o demônio, entendeu? E pegava o dinheiro do judeu, ou seja, um baita de um traíra. Mas naquele posto de traidor dos 12, o mais traidor ali naquele momento era Mateus. Judas ainda era. Judas não tinha feito nada, né? Judas nem aparece na série ainda, né? Mas da galera ali, o mais odiado era Mateus, porque o Mateus era esse cobrador de impostos. Então, os começam a se brigar, Mateus. Aí uns começam a defender o Mateus, dizendo, pô, tem que perdoar e tudo mais. Só que aí o Pedro, o André, que é o irmão do Pedro, e outros caras, aí começaram meio que se dividir, se brigar e tudo mais. Os caras começaram a ficar numa briga. Quando eles vê Jesus cansadaço, com a cara dele tipo inchada, né, um pouco meio sangrando, com algumas manchas de sangue e tudo mais.
Porque ele não parou, né? Ficou o dia inteiro sem parar, sem comer, cara, eu acho que nem chegou a tomar água, sabe? Não deu tempo, porque a fila era enorme e não parava, ficou o dia inteiro trabalhando. Ninguém foi lá ajudar Jesus, porque Jesus também não pediu ajuda e não queria, né? Ele pediu para os caras não ir ajudar ele. Então ele chega morto de cansado, os caras estavam lá brigando, eles olham pra Jesus e ficam, carai, Jesus tá lá, e a gente tá aqui se brigando e Jesus tá lá trabalhando o dia inteiro. E daí eles vê a Maria indo lá enxugar os pés de Jesus, enxugar as manchas de sangue, botar ele pra dormir e tudo mais. E enfim, acaba o episódio. É um episódio bem leve. É quase como se fosse um filler dessas séries aqui. Mas é uma episódio muito. Porque assim, não acontece nada. É um episódio, né? Teoricamente não acontece algo tão interessante. Mas ele é um episódio que tem as suas. Artisticamente ele é muito bonito. E ele tem essas coisas, né? E ele me fez lembrar esse episódio de uma coisa que aconteceu no Natal. Não é que aconteceu no Natal, aconteceu esse final de semana, mas enfim. Aconteceu nesse período agora, né? No Natal a gente. A nossa família se reúne, né? Vem a família. A gente se reúne com a família da minha mãe, então vem os meus tios, vem os primos, vem tudo, né? E a gente se reúne tudo na nossa casa da praia. Então a gente faz uma a minha avó faz o Chester Bennington, faz o peru de Natal. Aí, enfim, aí a gente janta e tudo mais, aí tem as músicas de Natal e tudo mais. E a gente se reúne, né? A gente faz a. A gente faz, se reúne em volta da mesa e dá as mãos, todo mundo, né? E aí ela tem um momento de oração, né? Eu, nos últimos 2 anos, venho sendo meio que o cara da oração, digamos assim, o mestre de oração. Porque enfim, porque de certa forma, né, por estudar no seminário e eu gosto eu sinto esse dever de poder espalhar as coisas para as pessoas, né? Eu sinto esse dever meu de preciso fazer isso e preciso, porque assim, toda vez que vem esses períodos de Páscoa, Natal, essas coisas, e eu sei que a gente vai se reunir, eu sei que a minha avó vai mandar eu falar, não por obrigação, na verdade é por necessidade e eu gosto também. Mas eu sempre penso alguma coisa pra falar. E na verdade eu sempre penso no sentido de caramba. Eu percebo que sabe, quando eu vou conversar com a minha família, quando eu vou conversar com as pessoas, eu a cada dia percebo quão mais vazio as coisas são, as pessoas são. As pessoas não dizendo que eu sou o santo, entendeu? Não quero, não quero ser. Na verdade eu botei mais São Francisco aqui porque eu tava pensando num santo pra colocar e botei mais São Francisco. E me lembrou agora da pô, São Francisco foi um dos santos mais santos. Se pensa num santo assim de primeiro, o cara fala, pô, São Francisco era um santaço, sabe? E último dilema, né, de São Francisco, o último desafio que ele enfrentou foi vencer a soberba. Porque São Francisco era tão santo, mas tão santo, que chegou um momento que ele achou que ele era o cara. E não no sentido de realmente ele era eu tenho a minha ordem aqui, que é a ordem dos franciscanos, e né, eu mando, eu sou o ponto de referência, a pessoa me segue. Não é bem nesse sentido, ele tava mais no sentido de, pô, depois que eu morrer, eu quero saber como é que vai ficar, eu tenho medo do que vai seguir a minha ordem, né? Ele tá falando para Santa Clara, eu acho que é. Não sei se é Santa Clara, Santa Mônica. Enfim, eu não lembro qual é a santa. Mas ele tá conversando com uma santa, né? E ele fala, pô, eu tenho. Pô, depois que eu morrer, eu não sei o que vai acontecer com a minha ordem, cara. E aí ela falou assim, tá, a ordem não é tua, é de Jesus. Aí o cara fica,
Cá, o São Francisco, puta, tomei uma facada aqui, cara. Puta, imagina, um dos caras mais santos que teve, o cara fundou a Ordem dos Franciscanos, ele, né, ensinou aquele negócio da vida e humildade, de buscar a Deus o tempo todo, sabe, de desapegar das coisas do mundo, de só se portar com as coisas de Deus, de de tudo, sabe, de doar tudo pra Deus e tudo mais. E aí o cara chega no último, na último momento da vida dele, o cara mete uma dessas e caramba, sabe? O cara é pego pela soberba, né? Então, de certa forma, lógico, é aquele negócio, lógico que eu não sou nada demais também, mas eu digo que eu olho pra minha família e eu falo, eu sinto que eu tô buscando um caminho, mas eu vejo que o resto da minha família se contentou em não querer seguir e tá tranquilo. E parece que eu não sei se falta um pouco de lógica, um pouco de conhecimento, né? Eu entendo isso porque eu também já fui assim. Já fui largado. Mas eu fui largado porque eu não sabia. E eu tenho quase certeza que eles também não sabem. E aí eu fico imaginando que eles não sabem por quê? Porque eles não conhecem, ninguém ensinou eles não querem saber, ou eles simplesmente sabem e não querem seguir. Porque assim, tudo que eu aprendi por igreja, por ensinamentos de Jesus, por buscar as coisas do alto, é algo que eu aprendi no seminário. Não foi algo que eu aprendi na catequese, na minha vida de igreja, no grupo de jovem. Lógico que alguma coisa eu aprendi, na verdade, assim, aquele negócio do manter a fé viva, de poder querer continuar vivendo a vida, de certa forma, de buscar sentido para ela e, e viver com a fé, sabendo qual é a direção e sabendo que existe algo maior. Isso sempre, né? E no caso ir para a igreja, isso aí eu sempre mantive firme. Só que eu só fui realmente descobrir, por isso que eu falo que a minha conversão de fato veio a se concretizar quando eu entrei no seminário. Você, mesmo meu currículo, digamos assim, se falou currículo católico, cristão católico, é um baita de um currículo, pô. Eu fui pra Jornada Mundial da Juventude, eu fui de grupo de jovem, eu fui pra um monte de retiro, eu fiz catequese, eu ia, quando eu era criança, eu ia na missa quase toda semana. Então assim, pô, eu tenho um currículo legal. O meu currículo pré, pré-seminário é um currículo bom. Mas o meu eu desse antes do seminário era um eu vazio. Era um eu, não sei se vazio, mas era um talvez muito parecido com o vazio que eu encontro na minha família. Sei lá também, porque assim, eu vou tentar comparar com a família dos meus outros tios, né? Então, por exemplo, o segundo irmão, olha, porque a minha mãe é mais velha, né? A minha mãe sempre levou os filhos pra missa. Aliás, primeiro eu acho que é bom falar da minha avó, né? A minha avó sempre foi, ela foi catequista, sempre foi putz, aí é um negócio que eu não sei também responder. Não sei responder exatamente se a minha avó é ou era muito católica. Apesar de ela ser da catequese e tudo mais, eu me pergunto o que ela realmente ensinava para as crianças e o que ela realmente entendia para ser uma catequista. Porque assim, às vezes eu converso com ela e eu falo, tá errado? Não tá ensinando certo. Pelo menos o que eu aprendi no seminário tem nada a ver com o que tá falando.
E eu sei que também a igreja foi contaminada há algum tempo, ali nos anos 60, 70. Na verdade, bem antes já, né? Já vem há um século já sendo contaminada pelo marxismo, né? E principalmente a igreja da América do Sul, nos anos 60, 70, ali no Concílio Vaticano II, contaminado pela teologia da libertação. E aí você tem, por exemplo, a mudança drástica das missas, né? A missa antes era feita de uma maneira, que era rezada em latim, e aí depois é feito na língua vernácula e não se tem mais, de certa forma, um padrão. Melhor, tem um padrão, quando a gente fala língua vernácula, se fala em língua do país. Vernáculo significa do país, ou seja, aqui no Brasil a gente reza em português, né? Não vai rezar em italiano, não vai rezar em... Pode se rezar em várias línguas, em qualquer língua. Mas ok, se prioriza o português, né? E não se reza mais em latim. Pode se rezar em latim? Eu diria até que deve-se rezar em latim, porque é a língua original, a língua oficial. Não sei se é original, mas oficial, né? O original deve ser o hebraico, o grego, né? Mas é a língua oficial que é usada no Vaticano, usada em todos os textos, né? O italiano também é usado, mas enfim, a língua que é universal para isso é o latim, né? E aí a gente pode até falar da questão de estudar linguística, por exemplo, e falar, por exemplo, que, pô, tu consegue realmente traduzir um livro traduzido, ele é perfeitamente traduzido. Então, você pega um livro em inglês e tu pega a tradução do livro. Pega um livro em inglês e pega a tradução do livro em português. Tu sabe que não é a mesma coisa. Aliás, eu tava vendo o episódio hoje do The Chosen, que o Felipe e o Natanael, são os dois apóstolos que estavam conversando, e o Felipe chega pra ele e fala assim, ó, nós encontramos o The One, ele fala. Aí, aí na legenda tá o Messias, né? Só que quando ele fala o The One, o Natanael entende, The One é tipo, entrou, The One o quê? Né? Que um? The One seria tipo aquele, né? O cara, né? Lembra do The One do Matrix, né? You are the one. The One. The One pode ser o um, mas pode ser o, sabe? The One. Não é qualquer um, é o The One, né? E aí, enfim, e aí o Nathanael não entende. Ele fala, não, eu tô falando The One. Ele mesmo, entendeu? Como é que tu vai traduzir? Na tradução de português eles botaram Messias as duas vezes. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer muito mais. É que ele quer literalmente falar que, tipo, existem essas duas formas de falar o The One. Que na tradução acabou não ficando tão claro assim. Mas na língua ali, no diálogo que ele quis mostrar, realmente existiu algo, um The One de uma maneira falada, no The One que o Nathanael entendeu e o The One que o Felipe quis dizer. Mas enfim, isso é só um exemplo para mostrar que é diferente do a língua quando tu vai falar da língua, pô, as traduções e tudo mais. Né? Deixa eu lá pegar uma água que eu tô morrendo de sede e estou com a garganta, vou tossir. Às vezes eu acho que eu não devia fazer isso porque quando eu falo devia fazer isso, eu falar fazer esse podcast. Porque esse podcast Perdi o Raciocínio é um negócio mais, pô, não, sabe, eu falo de uma coisa e fala do outra, fala do outra, fala do negócio e tu não tem um raciocínio lógico. Ele é uma mistureba de coisas, cara. Enfim, o que eu quero falar, cara, enfim, falando agora do que eu queria dizer mesmo sobre da minha família, do meu vazio, né? A minha avó sempre levou, minha mãe fala que a avó sempre levou os filhos para a igreja. Mas mas aí a minha pergunta é, o que a minha avó ensinou para os filhos? Porque nenhum dos filhos foi para a igreja depois que eles viraram independentes. Nenhum deles continuou.
E na verdade a minha mãe só voltou aí na missa, ela me contou mais tarde, porque aliás, ela já tinha os dois filhos, eu ainda não era nascido, eu acho. Ou seja, tinha os meus dois irmãos, né? E, e eles. E a minha tia avó, a irmã do meu avô, uma vez falou assim: ah, que feio, não, né? Não, né? Não, não vai na missa, ou não vai pra igreja, tá aí largado, não faz nada. E ela falou: ah, cuida da tua vida, minha mãe falou. E eu não sei porquê, eu não lembro exatamente o que que é, mas ela falou que isso mexeu com ela. E com o tempo algo aconteceu na vida dela, não lembro exatamente o que que foi. Não sei se alguma graça aconteceu na vida dela. Mas ela começou a levar a família inteira. Então começou aí meu pai, que também nunca foi de igreja. Não sei se a outra avó, porque eu não conhecia a minha outra avó, a mãe do meu pai. Porque ela morreu um ano antes de eu nascer. E não sei, mas acho que não, também pro meu avô é meu avô, o pai do meu pai é da maçonaria. Então acho que é difícil isso acontecer. Meu pai também acho que era da maçonaria. Não, meu pai era da maçonaria. Ele não é mais, lógico. Acho que a mãe tirou ele desse mal. Acho que a mãe nem sabe dessas coisas também. Mas enfim, mas enfim, a minha mãe conseguiu levar meu pai pra igreja, conseguiu levar os filhos dela também. Dentre os filhos da minha mãe, a minha irmã, ela virou a rebelde, ela é a ovelha negra, digamos assim, né? É a que vota no PT, é a que puta, sabe? É a criança com 30 e poucos anos de idade, sabe? Puta, tem uns pensamentos muito ridículos ainda, mas eu falo, tá bom, beleza. Legal, legal, beleza. A gente aceita, porque é irmã, a gente ama e segue a vida. O meu irmão, ele conseguiu. Aí é lógico que ela. Não é que ela não vai pra igreja, ela detesta, sabe? Ela viu. Eu sou do Paz e Amor. Ai, nossa! Nossa, 2024! Tem gente, na verdade a grande maioria das pessoas é assim, né? E elas acham legal. Falam, pelo amor de Deus, cara. Enfim, não, pessoal com 30 e poucos anos, eu sou minha religião é o deboísmo. Vai te a merda. Nossa, cara. Mas enfim, aí o meu irmão o meu irmão chegou a ser evangélico até, cara. Por causa da minha cunhada. Olha a árvore genealógica maravilhosa, né? O meu irmão chegou a ser evangélico por causa da minha cunhada e posteriormente voltaram para o catolicismo depois que a minha cunhada descobriu a verdade, né? Depois que ela descobriu a verdade, ela falou, pô, agora eu acho que eu tenho que. Ela viu que no fundo, só existe uma certa e aí ela voltou. Voltou, né? O filho pródigo. E eu sempre fui, mas eu fui meio, né? Digamos que eu fui 24 anos da minha vida, 23 anos da minha vida, um semi-católico, que até me esforçava um pouquinho, vai. Vai, eu vou botar um pouquinho de valorização, porque eu ia em grupo de jovem, né? Fui na Jornada Mundial da Juventude, mas eu li a Bíblia, o currículo é legal, eu li a Bíblia, pô, eu li uma metade do Antigo Testamento, tá? Quando eu era mais novo. Na adolescência ali eu pegava sempre a Bíblia pra ler e metia aqui, ó, o Antigo Testamento assim, ó, um por um. Aí eu lembro que a minha cunhada me deu a Bíblia de presente, eu peguei, pá, fui, né? Fui lendo. Anos mais tarde fui descobrir que a Bíblia era evangélica, mas não tem problema, porque o conteúdo era o que mais importava. E é o esforço também, né? Eu acho, naquele momento. Depois, ok, agora eu tenho uma Bíblia católica, bonitinha, tem os meus santos aqui. Só tem as Nossa Senhora, na verdade. Eu quero ter mais santos pra comprar. Pra ser um católico mais legal. Mas enfim. É... E é isso aí, basicamente mas é assim, a gente
teve essa sequência legal, entendeu? Eu tive a sorte de ter. E os meus pais sempre foram juntos, meus pais e minha mãe. A gente. Os dois caras extremamente inteligentes. Eu tenho os melhores pais do mundo, cara. É impressionante. Dois caras extremamente inteligentes e uma família extremamente unida. Os dois, né? Ambos. E muito humildes também. Então, assim. Todas as características boas que tu pode colocar num pai e numa mãe, meus pais têm, sabe? Assim, eu sou muito agraciado por causa disso. E aí por isso que ele teve, ok, dos 3 filhos, 2 acabaram. Caramba, que susto que eu levei, a bateria tá acabando. 2 eu levei, nossa senhora, tá no máximo isso aqui? Tá no máximo, por isso. Vocês não escutaram, mas eu vi um brum, trum, eu vi um sustaço, bicho. Enfim, mas o que eu quero dizer é que da família meus pais, da família na minha família, tirando a minha irmã, que não deu certo, não sei porque, não sei se talvez porque ela pegou a fase que meus pais não iam pra igreja, então por isso que ela acabou se acostumando desse jeito. Eu e o meu irmão demos certo, sabe? E aí depois tem a família do meu irmão, do irmão da minha mãe, o meu tio, o segundo. É uma família de mais gente mais relaxada. Os caras, dá pra ver que eles não vão e, consequentemente, os filhos também não vão. Eu tenho um primo mais velho que é o meu afilhado, inclusive, e eu até me senti meio mal de não ter convidado ele pra missa do ano novo. Mas assim, eu vejo que, puta, é um cara inteligente, é um cara de muita sabedoria e que busca, é um cara que é uma pessoa que gosta de buscar a verdade e tudo mais, e que eu acho que futuramente vai acabar buscando essa verdade, que é a verdade, sabe? Mas ele não tá no caminho, tal qual porque também os pais não incentivam, entendeu? Isso eu acho muito triste. Isso é uma coisa que eu percebo muito claro. Quando o pai não incentiva, quando a mãe não incentiva, não adianta, cara. O filho não vai fazer. E aí, isso eu acho que é curioso que eu tava lendo de um livro, mas isso é muito verdade também, não precisa ser porque foi tirado do livro, isso é lógica pura. A gente só entende o que é a liberdade. A liberdade ela é imposta pra gente. A liberdade ela não é algo, putz, eu posso fazer o que eu quiser. Porque a gente só pode fazer aquilo que a gente sabe. A gente não pode fazer aquilo que a gente não sabe fazer. Não tem como a gente fazer algo que a gente não sabe fazer, cara. Então as nossas escolhas de liberdade são escolhas que a gente vai fazer, cara. E aí se a gente, mas eu quero ser livre, eu faço o que eu quero, eu não preciso ficar indo pra igreja, eu não preciso ficar fazendo as tais coisas. Beleza, cara? Beleza? Ok? Né? Faz o que tu quer. Mas tu entende que todas as coisas que foram propostas pra ti, que tu acha legal, foram coisas que as pessoas te mostraram, ou que o mundo te mostrou. Você tem as coisas que o mundo te mostrou e tem as coisas que Deus te mostrou. E você pode escolher o que você quer fazer. Então, de certa forma, a liberdade, ela não é vinculada à obrigatoriedade. A liberdade, lógico, eu quero dizer, o que eu quero, pô, tô me complicando aqui. A liberdade ela não tá ligada com aquilo que a gente realmente quer, mas com aquilo que a gente sabe. E a gente faz escolhas entre aquilo que a gente sabe. Mas aí você vai fazer a escolha que você acha mais correto ou aquilo que você não, né? Aquilo que você vê, putz, isso aqui não vai me agregar, isso aqui vai me agregar mesmo, isso aqui vai fazer alguma diferença na minha vida, pro bem ou pro mal. Se for pro bem, acho que é interessante ir. Se for pro mal, pra quê? Entendeu? Porque tudo é que ó, tudo que a gente sabe e que a gente pode escolher é porque a gente sabe. Tudo que a gente pode escolher é porque a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não pode escolher. Então a nossa liberdade ela tá amplamente ligada àquilo que a gente pode e aquilo que a gente conhece. Então se a gente escolhe só coisa ruim, a gente só tá se a gente tá se prendendo, tá ligado? A algo que a gente
A gente não tá sendo livre, porque a liberdade ela não tá algo, putz, algo extremamente eureka, surgiu do nada na minha cabeça. Não, a liberdade ela tá vinculada com as coisas que a gente já sabe, ou seja, ou a gente se prende pro mundo, ou a gente se prende pra Deus. Só que a prisão, ou seja, a nossa liberdade de escolha é uma liberdade de qual prisão a gente vai seguir. Só que aí é aquele negócio, o que é a verdadeira prisão que a gente vai seguir? Porque seguir a prisão que é de certa forma uma prisão que só vai te levar a um mundo desregrado, que não vai te agregar em nada, que de certa forma acaba sendo uma prisão, a prisão das coisas boas, ou você quer a prisão das coisas ruins? Se você quiser a prisão das coisas que não te levam a nada, isso é uma liberdade pura. Olha essa imagem do São Francisco, ela é muito bonita, cara, porque ela é a imagem de São Francisco liberta. Cara, São Francisco tá aqui, ó. Liberdade, liberdade. Nossa, que vida boa. Nossa, que mundo bom. Nossa, e aí tu vai ver a história de São Francisco, ela não tem nada a ver com aquilo que é prazeroso. Ela só tem coisas de divinas, coisas de qualidade de luz, sabe? Aquilo que tu sabe que não é o prazer momentâneo, é o prazer do alto, tudo mais. Olha que beleza, olha que bonita essa imagem, cara. Tipo, ó, vem Deus, vem luz. Olha como o céu está lindo. Olha os pássaros voando. E olha como é que é a roupa que ele veste, cara. Tipo, os caras nem se vestiam assim naquela época. Porque o que? 1500 e pouco. Não, deixa eu ver. Não, 1500 não. São Francisco é 1200. Deixa eu ver. São Francisco. São Francisco é 1200. 1200, eu acertei. 1100 e poucos, 1200. 1182 foi o ano que ele nasceu. Ele viveu 50 e poucos anos, 40 e poucos anos. 44 anos, bem novo. Olha aí, ó. Que legal. Eu conheço alguma coisa da história de São Francisco. Vamos lá, daí tem, enfim, o meu irmão, meu irmão não, da minha mãe, o terceiro irmão ali da família da minha mãe, ele tá virando espírita, então ele também tá naquele negócio do. Aí é aquele negócio que eu acabei de falar da liberdade, né? Falar, faz o que tu quer, acorda a hora que tu quiser, viva a tua vida aí, não enche o saco, sabe? Agora tá com esse negócio de espiritismo. Ele fala que ele acredita em Deus, mas ele é um Deus meio superficial, sabe? Não é. É justamente aquilo, cara. Tu acha que Deus vai chegar e falar assim, ah, puta, faz aí o que tu quer, pô. Fala, claro que não, cara. Tu acha que ele vai simplesmente deixar no limbo ali? Só que aí tem um problema, tá? O problema qual é? Eles têm dois filhos, né? Uma é muito nova, uma tem 4 anos, então não dá pra considerar. E o mais velho, ele é tipo muito. Ele foi pra catequese, ele fez a primeira comunhão agora. E ele é tipo eu, assim, quando eu era mais novo. Então, assim, ele é muito vidrado e muito focado nas coisas que ele aprende. Dizem que ele tem um grau de autismo. Mas se pra ser assim, eu também tenho autismo, então. Obrigado. Prazer, eu sou autista, vou ser diagnosticado agora, vou botar o adesivinho atrás ali no carro, tá? Mas eu acho que se ele tiver, é aquele negócio, se ele tiver eu também tenho, tá? Eu vou pro médico ali me consultar e vou querer o meu laudo também, mas eu não tô afim de ganhar laudo médico de autista, porque eu sei que não vai mudar nada na minha vida se eu descobrir isso. O que vai mudar é só que eu vou meio que no máximo que, na verdade não vai mudar nada na minha vida, porque eu não vou querer ficar me vitimizando por, ai, olha só, e eu não quero saber disso aí. Pouco me importa se eu for ou se eu não for. E eu não quero ser tratado diferente por ser ou por não ser. Então não me tem interesse saber se eu tenho ou não.
mas eu devo ter, mas dane-se. Mas enfim, o que eu quero dizer, cara, é que ele agora, ele foi um das pessoas que no Natal, esse ano e ano passado também, né? Ano passado ele foi o primeiro ano dele na catequese, ano retrasado agora, né? No Natal retrasado, no Natal de 2022, né? Eu dei uma fala, o que eu falei naquela época? Qual foi a fala que eu falei? Eu falei sobre a questão da reflexão sobre o ano, se a gente se a gente foi se a gente se esforçou, se a gente foi fiel a Deus, se a gente amou a Deus, se a gente foi mais Marta do que Maria, que Marta é aquela que trabalha, trabalha, trabalha e esquece de Deus, e Maria é aquela que primeira coisa que acorda é já, sabe? Primeira, chegou Jesus, ela vai direto pros pés assim de Jesus. Enfim, e depois ele foi falar alguma coisa sobre, ele fez ler um poema poema ou um texto, não lembro exatamente o que era, mas era sobre Jesus também. E eu tinha achado muito bonitinho e falei, nossa, que legal. Ele sabe, ele foi lá, ele tem 11, 12 anos. Ele é novo. E assim, tá com a gana, né? Só que é muito. Só que sabe aquele negócio de quando o cara tem potencial, só que não tem ninguém te incentivando pra fazer aquilo? E também ele é bem fechado na dele, não sei nem se tem amigos. Então assim, é meio complicado, né? Pensar nisso, não sei, ele é bem fechado, então assim, quase ninguém consegue meio que ajudar, porque ele não se abre pra se ajudar, entendeu? Isso é uma coisa que é difícil. É difícil ajudar alguém que não te dá abertura, entendeu? E eu, por exemplo, sou um cara super aberto. Se alguém quiser me ajudar, vem, me ajuda. Por isso que às vezes quando eu tô com o pessoal, eu tento meio que participar da galera e ficar fazendo, né, interagindo, fazendo piadas e tudo mais. Porque eu sei que se uma hora eu tiver precisando de ajuda, eu tô aberto e as pessoas vão falar comigo e eu vou aceitar legal. Nisso nós somos diferentes, eu e o meu primo. Nisso nós somos diferentes. Mas é aquele negócio que eu não sei se é questão da criação também, tá? Porque daí eu fico pensando, pô, beleza, ele é um cara que gosta, ele tem um potencial legal. Um potencial, eu digo, cara. Eu tô dizendo que ele tem potencial pra. Eu não tô falando que ele tem potencial pra ser padre. Eu só tô falando que ele tem um potencial pra ser uma luz de esperança. Entendeu? Tipo, dá pra ver claramente que Jesus plantou a sementinha lá no coração dele e ele tá querendo florescer aquilo. Só que ele precisa de ajuda para florescer mais, só que ninguém ajuda ele e ele também não se ajuda, né? Porque ele não abre as portas para as pessoas também querer ajudar. Se eu pudesse, eu ia lá ajudar. Eu não sei, eu também nunca. Eu sou meio preguiçoso para ajudar os outros, né? Não é que eu sou preguiçoso, é porque eu não. É que assim, apesar de eu estar sempre aberto para receber ajuda, eu não sou muito aberto a ajudar os outros, porque eu preciso que as pessoas abram-se para poder ajudar. Eu sou meio introspectivo nisso, entendeu? Eu não sou um cara que, pô, o que eu posso fazer? Eu cara com metas, assim, a minha meta é converter você. Não tenho isso, sabe? Eu fico até meio receoso de fazer essas coisas, sabe? Porque eu não quero incomodar outra pessoa. Enfim, o que eu quero dizer aqui, cara. Enfim, ele falou um negócio no ano passado e tudo mais. E esse ano repetiu-se a mesma coisa. Eu fui lá, falei uma palavrinha. No Natal eu falei sobre reflexão. Sobre. A minha reflexão foi sobre o que esse ano, cara? Foi sobre. Pô, não faz 3 semanas, cara. Pô, foi ano passado. Foi sobre a nossa intimidade com Deus e tudo mais, né? Como é que a gente está na nossa intimidade com Ele, né? Pô, a gente vai na igreja, a gente pelo menos pega uns minutinhos do dia para falar com Ele, para ouvir o que Ele quer, porque eu falei da questão não falei especificamente da liberdade, mas eu falei da questão às vezes a gente faz as coisas que a gente quer
e esquece de escutar aquilo que ele quer, de querer buscar aquilo que ele quer. E enfim, eu propus um exercício para pro pessoal, não sei se todo, lógico, propuser exercício, propor exercícios não está diretamente ligado com que as pessoas vão fazer esse exercício, né? É só uma proposição. Propus para eles para que eles pudessem tirar um tempo da sua vida, uns 5 minutos que seja, para poder conversar com Deus, poder falar, tipo, fala, e aí Jesus, como é que tu tá? Faz tempo que eu não te vejo. E aí conversar com ele, porque eu sei que a galera dali da minha família, ninguém faz nada. E eu procuro esses momentos de oportunidades que eu tenho, de falar, putz, eu preciso fazer alguma coisa. Justamente por causa desse vazio que eu vejo. Eu pensei, pô, se eu pelo menos falar, soltar semente aqui e cair na terra de alguém dali, entendeu? E acabar virando fértil, legal. Minha missão é só jogar. Se eu ficar fazendo isso incessantemente, toda vez eu ir lá fazer alguma coisa, sabe aquele negócio do eles não estão indo à missa, ou seja, eles não estão indo buscar o padre que vai falar as coisas que eles precisavam ouvir. Então eu vou até eles e falo nas minhas horas que eu tenho oportunidade. É o que dá pra fazer, sabe? Eu sinto que eu tô, sabe? Que eu tô fazendo bem fazer isso, sabe? E o meu primo, de agora, acho que ele tem 12 anos. Acho que é 12 anos. Ele foi dar uma palavrinha também. Ele falou que ficou muito feliz que esse ano foi o ano que ele recebeu a primeira comunhão. E ele queria. E ele falou que ele ficou muito emocionado de receber Jesus pela primeira vez. Foi, nossa, isso aí é a frase santo, tá? Quem falou isso foi, sei lá, São João Maria Vianney. Isso aí é santo que fala, pô, minha maior emoção da minha vida foi receber a primeira comunhão. Fala, pô, eu recebi a primeira comunhão e recebi durante anos as comunhões e nunca senti muita coisa. Fala, tá, beleza, tô indo lá, sabe? Recebi a comunhão. Hoje eu entendo o significado e eu sei quão é importante aquilo. Mas assim, um menino de 12 anos falar o quanto se emocionou, o quanto ficou feliz em receber Jesus pela primeira vez, aí eu fiquei, caramba! Falei, pô, esse cara, esse menino sabe, o potencial de santidade muito grande, pô. Sabe? Eu falo do São João Maria Vianney porque eu li o livro dele, né? Quando ele fala da infância do São João Maria Vianney, ele fala que a infância é muito curiosa. É coisa de santo, cara. É um negócio absurdo, cara. Que assim, pô, com 3 anos de idade, o brinquedo preferido dele era um rosário. A irmã dele queria roubar o rosário dele, ele ficou puto da cara e falou assim: não, o rosário é meu, rosário é meu. Aí a mãe dele foi apaziguar as coisas e falou: não, deixa ela com o rosário, não tem problema. Aí ele foi lá e meio que humildemente falando, falou: vou te dar. E ele começou a rezar pela irmã todos os dias por causa disso. Pela conversão da irmã. E ele fala também que o dia mais feliz da vida dele foi o dia da primeira comunhão dele. Então assim, cara, é coisa de santo, tá? É coisa de santidade isso aí, cara. E aí, cara, enfim, eu fiquei, pô, depois que eu escutei isso, eu falei, caramba. Eu fiquei, porra. Sabe, aquele negócio do quando a gente acha que é que assim, a gente se surpreende com as pessoas porque a gente desconhece a maioria delas, né? Ok, tudo bem, a gente tem gente que fala demais e aí tu vê de menos, e tem gente que fala de menos pra caramba, que no caso é esse meu primo, que a gente quase nem fala com ele, porque ele é tão na dele, ele fica basicamente o dia, mas não é que ele é na dele porque ele é quietão, quer dizer, não sei, eu acho que é também,
Mas eu digo que ele é na dele porque ele prefere ficar isolado lá na sala. Também porque é porque aquele negócio que ele não tem muitos amigos, né? Ele tem um primo que é da mesma idade que ele, quer dizer, um ano mais velho. Só que assim, são personalidades completamente diferentes. Tipo, ele é o quietão que prefere ficar sentado no sofá mexendo no celular. E aí a grande diversão dele é ficar vendo vídeo, é, propaganda. E fica, enfim, ele fica mexendo acho que ele tá agora tá brincando de editar vídeo. Ele é um mini Thiago, cara. Eu já tô falando, cara. Ele é um mini Thiago. Ele tá agora editando vídeo. Ele gosta de ficar vendo vídeo no YouTube, ficar quieto na dele. E enquanto meu outro primo, que é um ano mais velho que ele, é do futebol. E aí do futebol, é do mundo, tem 300 amigos. Ele levou esse meu outro primo, ele levou os amigos dele pra ir lá na casa. Vieram uns 10. E assim, 10 não, desculpa, uns 15. E assim, deixaram todas as bicicletas lá em casa. Ficou uma filarada de bicicleta assim, ó. E é bem perto do. Porque a nossa casa tem uma cestinha de basquete. Cestinha não, a baita numa cesta de basquete mesmo, profissional. Que com a altura é uns 10 centímetros mais baixa que a original. Então a gente tem aquela área do basquete. E eles deixaram as bicicletas ali, sabe? Então assim, a probabilidade da bola bater em uma das bicicletas e criar um efeito dominó para derrubar todas as 15 bicicletas que tinham lá era muito grande. Mas enfim, é só um detalhe que eu queria colocar aqui, né? No modo perdi o raciocínio total. É... Então tá, dessa família, desse meu tio, o terceiro irmão da minha mãe, é aquele negócio os pais não incentivam, nem gostam de ir na igreja, não vão na missa, não fazem nada, não gostam, não querem ir e sim, provavelmente ele deve falar e não vai, né? E aí esses dias, que eu acho que é o negócio mais preocupante, que é depois de 47 minutos de podcast, é o que eu queria falar, mas eu fico enrolando no meu modo, perdi o raciocínio, porque eu quero ficar falando as coisas, porque eu tô no meu modo divertimento de falar as coisas e não parar de falar. Ele falou que a gente foi na missa final de semana. Aí foi legal porque assim, foi eu, a minha mãe e meu pai, né, que a gente as, vou dar a situação inteira, tá? Tava lá o meu primo. Eu tô pensando qual é a ordem das coisas que eu vou falar. É o modo perdi o raciocínio total, né, cara? Tá bom, vamos lá. Deixa essa história do meu primo. Pá, depois eu continuo. Deixa eu terminar. Minha mãe tem 3 irmãos. Eles são em 4 no caso. Ela tem ela, o meu tio o segundo ali, o meu tio o terceiro e tem a minha tia, que é a última da família, que é a minha madrinha de crisma, inclusive. Pra tu ver como era antes antes de entrar pro seminário, eu era um semi-católico, porque eu não sei se eu escolhi ela como minha madrinha, se eu pudesse escolher hoje que estou bem convertido, acho que eu sei lá quem eu ia escolher. Eu não sei quem eu ia escolher de padrinho, madrinha, cara, não faço ideia. Se meu irmão, ou a Marília, acho que é a minha cunhada no caso, acho que eu escolhi ela. Se eu fosse escolher, na verdade ela não existia na minha vida naquela época quando eu fiz a minha crisma, então, porque ela ainda não namorava meu irmão, então é meio complicado falar essas coisas. Na verdade, acho que ela já namorava assim, não? Já? Não? Eu não lembro quando é que eu fiz, se era 2013? Acho que foi 2013. Ela já namorava, mas assim, pô, de namorar pra casar dá uns anos, entendeu? Tu não tem como garantia isso aí, né? Eu podia até botar meu irmão, mas eu não acho que. É que nessa época eles eram evangélicos e tudo mais. Não sei se era uma boa escolha, não. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Aí tem a minha tia, que ela eu acho que é a mais relaxada deles. Não sei se é a mais relaxada. Deve ser, mas ela é a mais rebelde dos 4 irmãos.
E assim, mas ela é a católica relaxada com todas os nomes, assim, que a gente pode dizer. É aquele negócio que ela se considera, ela, quando a gente reza, ela vai rezar junto, ela não é igual a minha irmã, que é a rebelde, mas ela é uma pessoa que vive na vida dela, ai, deixa eu fazer o que eu quero, sabe? Que assim, tipo, um católico que fala que vai fazer a coisa que ela quer, eu vou fazer do meu jeito, desculpa, mas não é. Sabe? Que, toda a vida, vou fazer do jeito que eu quero, vou ver a vida que eu quero, sabe? E, enfim, enfim. E aí, assim, ela foi casada uma vez, se separou e agora tá casada com outro. Ou seja, já não. Está vivendo uma vida meio complicada. Eu já tenho um pouco de. Não é preconceito, eu tenho um pé atrás em relação a pessoas que são casadas duas vezes. Eu sei a situação dela em si, mas eu digo que pra mim é uma falta de. Porque assim, eu fico pensando, cara, se casou duas vezes é porque a primeira vez não era nem pra ter casado, entendeu? Não era pra ter casado. E ela tem dois filhos. Um é mais velho, ele é 4 anos mais novo que eu. E o outro é esse menino ali que é o do de 13 anos, que é o que é o do futebol, que tem 15 amigos que vão lá na coisa pra deixar as bicicletas e tudo mais. Enfim, e assim, e aí o. Enfim, é uma família que não vai pra igreja. Basicamente da minha família. Da família ali A minha avó não fez um trabalho tão bem feito, tá? Porque se ela tivesse feito um trabalho bem feito, pô, alguém ia vingar, entendeu? Mas ninguém vingou, cara. Certo? Tipo, a minha mãe fez um trabalho meia boca e conseguiu dois. Por que que... Sabe, de dois de três. Já teve um aproveitamento melhor do que a minha avó. Que teve quatro e ia... E diziam que ela fazia direitinho. Mas daí é aquele negócio, tá? Eu vou te falar. É aquele negócio. O que vale mais? É o dilema do fariseu. O que vale mais? Você respeitar as leis ou amar o próximo? Fazer as coisas corretas, as coisas certas. O que vale mais? O que dá mais exemplo? Você tem que estar tudo alinhado, lógico. Mas o fariseu que ele fazia, não, tem que seguir a lei de Moisés. Não, como Jesus fala, legal, tem que seguir mesmo, beleza, tá certo. Agora, eu não posso curar alguém no sábado agora. Não pode fazer nada no sábado. Moisés não permitiu, eu falo, tu pode fazer. Mas por que, cara? Pô, o cara tá sofrendo, por que eu não posso fazer isso no sábado? Ah, não, sábado é sagrado. Aí Jesus falou, aí cortou os caras, falou, pô, pelo amor de Deus, cara. Vocês não entenderam, vocês seguem, arriscam o negócio e não interpretam direito as coisas. Não é só porque é o sábado e não pode fazer nada. Não, cara, tem, né? Tem que saber jogar com as regras. As regras foram colocadas, mas elas têm que ser bem interpretadas. Né? Aí aquela coisa do que os fariseus eram os grandes, faço o que eu faço, o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Esse era o dilema de Jesus com os fariseus. E a minha mãe, apesar de não ter, não enfim, eu agora tô começando a dar uma convertida nela, legal, mas, na verdade, como é que eu posso dizer? Quando eu falo de conversão, eu falo da questão de realmente estar indo buscar, se esforçar para alcançar algo, né? Eu tô conseguindo. Eu me sinto, ela tá com, pô, ela tá se confessando, entendeu? Ela tá todo dia lendo a Bíblia. Ela tá sendo mais do que eu, ela tá se esforçando mais do que eu já tô começando a ficar mais relaxado já. Eu tô começando a virar um fariseuzinho também da coisa já. É, mas, mas assim, se eu comparo os meus pais com a minha avó, eu vou ver uma discrepância muito grande. Porque a minha avó, ela sempre foi muito mais do jeitinho de fazer as coisas, sabe? Tipo, pô, do que adianta tu ser, tu ir na missa, tu dar catequese, tu fazer todas as coisas de
da igreja, e no teu dia a dia tu ser uma pessoa que fura a fila, tu é uma pessoa que vai anda na contramão na estrada. É isso aqui é minha avó, cara. É a pessoa que dá um jeito de pagar as coisas mais baratas, de poder contornar algum jeito pra poder dar o jeitinho brasileiro. Aí que tipo, tu olha pras coisas. Meu avô, ao contrário, era um cara mais centrado. Tanto que aí é aquele negócio, né? A minha mãe tem uma influência muito mais do meu avô do que da minha avó. E é aquele negócio, eu não sei como é que é o meu avô em relação à missa. Em relação à igreja. Eu não faço ideia da relação dele com a igreja. Porque ele é um cara muito fechado na dele. Eu conheço pouco da vida dele. Mas é um cara, né, sóbrio. Mas é um cara muito mais de negócios do que de espiritualidade, com certeza. Minha avó sempre foi muito mais do que meu avô. Mas aí é aquele negócio, cara, quando a gente vai falar de quem que é mais correto nas suas atitudes, é tipo, é unanimidade que é o meu avô. E a minha mãe, ela se inspirou muito mais, e ela fala que a grande inspiração da vida dela é o meu avô. O grande cara da vida dela é o pai dela. Não é a minha avó, sabe? Então existe essa situação, cara. E aí eu não sei com relação aos meus outros tios, se eles também são dessa pegada. Enfim. Da família do meu pai eu nem vou falar nada porque é tudo pagão, é tudo católico enrustido para um caramba. Se é que tem algum católico lá, eu acho que no fundo não tem, tá? Acho que não sei se tem não, cara. Tá? Não sei se tem não. E que mais que eu ia falar? Ah tá, agora vamos pra aquilo que eu quero falar, cara. Enfim, aí da minha tia, que eles têm 2 filhos. Um é o meu primo, que ele é um cara que vai, que é 4 anos mais novo que eu, então a gente tem uma proximidade maior, né? Porque enfim, a gente é da... eu sou de 98 e ele é de 2002, então a gente tem os mesmos assuntos, a gente sabe, a amizade de muito tempo, né? Lógico, é primo e a gente se dá bem. Então a gente tava conversando uma vez sobre... Não que eu não me dê bem com os meus outros primos, eu me dou bem com todo mundo. Mas eu digo que a minha proximidade com ele é maior, por conta desse vínculo de mesma idade, mesma idade, 4 anos, mas enfim. Aí a gente tava conversando e ele falou que ele, eu não gosto de ir na missa, eu rezo, eu faço minhas coisas lá, faz o meu jeito, né? Que é uma grande mentira, a gente sabe muito bem disso, porque as pessoas, quando as pessoas metem essa desculpa, é porque elas não tão, aquela máxima do a gente acredita, sabe? Eu acredito em alguma coisa. Fala, puta, tu acredita em alguma coisa? Vai te a merda, cara. Eu acredito em alguma coisa, não acredito em nada. Que acredita em alguma coisa, aí eu acredito que tem alguma coisa. Tá. Tu acredita no imaginário, num ser. Legal, mas e aí? É um vazio completo. É um vazio que não te dá nenhum sentido a nada. Só o único sentido que tu conseguiu encontrar é que existe alguma coisa. Agora, o que isso te leva? Não te leva a nada. Enfim, e o meu irmão, meu primo mais novo ali, de 13 anos, esse não dá pra falar muita coisa, porque ele é muito novo ainda e é largado também, igual o pai dele, igual a mãe dele, então assim, não tem muito futuro essa galera, sabe? Mas da minha família, o único que eu vejo assim mais futuro, na verdade não é o único, né? Eu vejo, podemos dizer, eu deveria ver futuro em todo mundo, né? Mas vamos falar realisticamente, fala de nível técnico. O meu primo, aquele que faz o meu afilhado, que eu rezo por ele todos os dias, ele é muito sábio, muito inteligente. É um cara que eu falo, pô, se esse cara... Porque assim, esse é um cara daqueles que não vai seguir o pai e a mãe. Ele vai seguir o próprio caminho dele. E quando ele seguiu o próprio caminho dele, é um cara que lê Dante Alighieri, pô.
O cara leu o Divina Comédia, bicho. Eu nunca tive coragem de ler o Divina Comédia porque eu sei que não ia conseguir passar da primeira página. Ele leu, ele não é que ele leu também, mas ele ousou ler. Então ele tentou. E ele falou que conseguiu entender alguma coisa. Então assim, ó, já é um cara de muito potencial. E conversando com ele, o cara sabe, o cara vê a visão. Vê um cara. É um cara de um dote legal. Inteligência, sabe? Então um cara sábio é um cara que busca. Dá pra ver que é um cara que busca a verdade e tudo mais, sabe? Então, é aquele negócio. Ele pode utilizar a inteligência dele pra acabar indo pro caminho errado? Pode. Mas tudo leva a crer que se ele utilizar a lógica e o bom senso, ele vai encontrar a verdade também. Então é um cara que eu acho que demora um pouco mais, mas tá no caminho. Quer dizer, não é que ele tá no caminho para encontrar o caminho. É basicamente isso. Enquanto meu outro primo, esse que é o que fala no Natal, né? É muito curioso, que ele é fechadaço no dia a dia. Só que aí no Natal ele pede pra falar. Ele fala, não, eu quero falar uma coisa. Aí ele vai lá e fala alguma coisa que é sempre uma baita. Isso é desde criança que ele faz, tá? Quer dizer, desde criança. Ele tem 13 anos, ele ainda, 12 anos, ele ainda é criança. É uma baita numa criança. Mas eu falo que se ele fala isso desde, sei lá, 7, 8 anos de idade, ele gosta de falar. Ele fala, eu quero poder falar também. E eu falei que ele é um mini Thiago, cara. Ele é um mini Thiago, aquele menino, cara. Só que ele é um pouco bem mais fechado que eu. Eu era um pouco mais aberto quando eu era criança e passei a ficar mais fechado com o tempo. Ele sempre foi bem fechadão. Enfim, esse aí é aquele negócio que eu vejo muito potencial, mas ele precisa de lapidar. Precisa lapidar, cara. Só que ele precisa de ajuda pra lapidar. E ele não tem quem ajudar, porque os pais deles não vão ajudar. Sabe? Eu tô repetindo já coisas, né? Já falei tudo isso, todas essas últimas coisas que eu falei, eu já tinha falado. Enfim, cara, a gente foi nesse final de semana para a missa. Eu, a minha mãe, meu pai e o meu irmão. A gente tava lá na praia, então na casa da praia tava todo mundo lá. Tava a minha família inteira. Tava lá na praia. Aí foi também as duas filhas do meu irmão. São pequenininhas, uma tem 4 anos e a outra tem 2 anos. E a filha mais nova, a irmã desse meu primo de 12 anos, ou seja, a minha prima mais nova, que ela tem também 4 anos de idade, que é muito amiga da filha da minha sobrinha, filha do meu irmão, ela se empolgou também. Ela falou, eu quero ir na missa também. E ela nem sabe o que é, porque os pais nunca levaram, né? Os pais não vão, então elas não sabem o que é. E aí enfim, aí eles. Putz. Aí ela foi com a gente também. A minha prima mais nova, ela foi com a gente pra missa. E aí depois, quando no caminho de ir, eu falei, putz, a gente esqueceu de convidar esse meu primo, né? Que é o irmão dela. E aí ele fala, putz, a gente esqueceu mesmo. Mas assim, a gente já tava quase chegando, então não valia a pena voltar pra convidar. E é capaz de voltar e perguntar pra ele e falar que não. Né? É bem provável que podia acontecer isso também. E aí depois a gente voltou e falou, pá, desculpa a gente não ter te convidado, que a gente esqueceu, a gente acabou esquecendo de te convidar, né? Porque ele não tava ali com a gente, ele tava, acho que no quarto tomando banho, alguma coisa assim. Então ele não tava ali na sala com a gente, né? Quando a gente decidiu que a gente ia na missa, por isso que a gente acabou nem lembrando dele, né? E que é uma falha nossa também, né? E aí depois que a gente voltou, a gente perguntou, a minha avó falou, bah, a gente esqueceu de te convidar, né, pra ir na missa, né? A gente não, né?
que a gente imaginou que ele queria, porque né, ele falou tão bonito na coisa, que ele falou tão, ficou tão emocionado quando recebeu a primeira comunhão ali pela primeira vez. E ele falou, ah não, como é que ele falou? Ele respondeu que o importante é fazer as coisas boas. E isso aí ficou me martelando na minha cabeça. Falei, puta, quem é que ensinou esse negócio pra ele? Não é que ele tá errado, mas é que sabe que fazer as coisas boas não é algo que te impede de você buscar a Deus. Na verdade, eu diria que ele tá altamente ligado a isso, né? E tudo bem, ok, ele tem 12 anos de idade, então ele é muito novo ainda e ele tem tempo de mudar esse pensamento. Lógico que ele tem tempo. Mas é aquele negócio que eu falei, ele precisa de ajuda pra, pra melhorar e é aquela coisa do desespero de quem que tá ajudando ele. Quem que são as pessoas ao redor dele que compõem o dia a dia dele? São pessoas que realmente vão ajudar ele ou são pessoas que mais vão afastar ele? Entendeu? Aí a gente fala um negócio dele e fala, não, mas o importante é fazer as coisas boas. Eu falo, tá, mas assim, isso não te tira nada, isso não quer dizer nada. Fazer as coisas boas, eu diria que é muito mais o contrário, cara. Eu diria que o fazer as coisas boas é uma consequência daquilo que a gente faz na nossa busca por Deus. Tipo, se a gente não consegue, porque assim, não tem, se tu fala, pô, o negócio é fazer coisa boa, tá, mas quando tu não busca uma meta, por exemplo, vamos lá, tá? Vamos supor lá do teu trabalho. O teu trabalho é, não sei, vamos pensar, pegar um trabalho bem manual, pedreiro, para fazer uma casa. Pensa que o pedreiro fala assim, pô, o teu objetivo, pedreiro, é fazer essa parede aqui. Terminar essa parede hoje, tá? Teu objetivo é terminar essa parede. Chega no final do dia, tu não consegue concluir a parede. Na verdade, em vez de tu concluir a parede, tu colocou, sei lá, 2 tijolos. E aí o cara vai lá e fala, pô, mas pô, eu te pedi pra tu fazer a parede. Fala, pô, mas pelo menos eu botei 2 tijolos aqui. Eu tô fazendo alguma coisa, entendeu? Fala, pô, mas eu te pedi pra botar pra fazer a parede, cara. Tu me botou 2 tijolos. Tu não fez nada. Isso é o meu ver do. Tipo, tu podia ter botado todos os tijolos e completado a parede. Mas tu preferiu o pouco e falar, não, mas eu fiz alguma coisa. E fala, mas tu não fez tudo. Tipo, fazer as coisas boas é uma consequência de você buscar algo. Se tu fala assim, pô, se tu chega pro pedreiro, em vez de falar pra fazer a parede, fala assim, ó, pedreiro, faz o que tu quer aí. A casa é desse jeito aqui, ó. Vai lá, se vira. Cara, tu nem fala da casa desse jeito. Tu fala, faz aí, faz a casa aí. Tu nem faz o planejamento, nem busca como é que vai ser, a ordem das coisas. Não, faz aí, faz o negócio. Fala, tá, beleza, vou fazer de qualquer jeito então, né? Aí o cara vai lá, bota um tijolo aqui, bota um tijolo lá na puta que pariu. Mete o cimento no chão. Bota o concreto sei lá, na parede. Bota as telhas na porta, entendeu? No lugar que é pra ser a porta, não bota telha. Aí tu fala, cara, virou uma casa? Não é uma casa. É um negócio inventado, ok? Tu pode ter utilizado as mesmas fórmulas que se usa uma casa. Mas tu não fez uma casa.
Tu fez uma coisa completamente aleatória, cara. E aí é a mesma coisa, cara. Do que adianta falar, o negócio é importante fazer coisa boa? Não é, cara. A coisa boa é uma consequência. Se tu não tiver uma meta, um rumo a seguir. Eu tô falando isso aqui em podcast e logicamente eu não vou chegar pra ele e falar essas coisas, porque ele tem 13, ele tem 12 anos de idade. Ele é uma criança. Eu sei que a mente dele é muito pequena ainda. Ele não aprendeu muita coisa. E é aquele negócio que eu falo. Não tem ninguém pra ajudar. As pessoas que estão em volta dele não tem a mentalidade menor que a dele. Aí tu sabe aquele negócio do... Isso é uma outra coisa que agora eu vou entrar no modo perdi o raciocínio de puto com a sociedade, tá? É questão do modelo de pessoa. A gente tá cada dia perdendo esse sentido, cara, de buscar ser modelo, de buscar ser exemplo para as pessoas. As pessoas não estão mais se tocando que elas precisam ser espelho para as outras pessoas também poderem ser boas. As pessoas não percebem que elas são influências para as outras pessoas, independente do momento, independente sabe? E eu digo uma coisa, principalmente os pais, principalmente aqueles que têm filhos, entendeu? É cada dia mais eu percebo e falo, cara, olha o que tu tá fazendo, cara. Tu tá fazendo uma coisa dessa na frente dos teus filhos. Às vezes eu vejo, pô, sabe, coisa dentro da minha família. Tipo, os pais que bebem pra caramba, aí começam a falar besteira, aí começam a fazer umas coisas sem... começa a ficar, sabe? Aí bebe pra caramba e fica bêbado. O ficar bêbado na frente do filho, cara, é algo mais nojento que pode ter. E assim, eu falo isso, meu pai é um exemplo um pouco disso também. E, enfim, apesar de eu falo, tá, ok, eu entender, porque por sorte minha mãe não bebe e eu também não bebo. Então a gente não se preocupa com essas coisas. Mas assim, ele é um caso que é meio sério nisso, sabe? Tu fala, putz, ele fica diferente. Ele não, lógico, ninguém, eu tô falando, tipo, eu não tô falando nenhum caso de extremo de boa, o cara bate em alguém, não. Todo mundo, o pessoal é tudo pacífico. O pessoal é tudo bem. Tem ninguém violento aqui, tá? Eu tô falando da questão de que tu tá criando uma imagem de si mesmo que não é uma imagem boa pra tu mostrar pra uma criança. Na verdade, eu diria que não é uma imagem boa pra mostrar pra ninguém. Mas pra uma criança, principalmente, cara. Tipo, principalmente uma criança, cara, tu é influência o tempo todo pra ela. Tipo, o bebê é ruim, eu tô falando que o bebê não pode. Eu não sei se isso é o maior problema. Se eu pudesse impor uma lei no mundo e todo mundo aceitasse de boas, eu ia impor a lei de não pode beber e fumar. Álcool e drogas. Não pode mais essas coisas. Mas eu acho que um pouquinho não faz tão problema assim. Desde que tu pense que tu que tá fazendo, entendeu? Mas o problema porra, esse final de semana meu tio ficou tão bêbado que ele vomitou e desmaiou quando tava tomando banho e a minha avó mandou chamar o SAMU, cara. Eu falo, qual é o exemplo? Porque ele bebeu pra caramba. Então, qual é o exemplo que tu dá pro teu filho fazendo um negócio desse? Tudo bem, os pais não são perfeitos e não vão conseguir ser, mas eles precisam buscar isso. E não tem, qual é a dificuldade de não extrapolar? Por que tu precisa extrapolar? Isso é uma coisa de criança, inclusive.
Fala, pô, tu não tá raciocinando, cara. Tu não tá raciocinando que tu tá fazendo algo que é prejudicial pra ti e pra tua imagem. E quando eu falo pra imagem, não é uma questão da minha imagem pra sociedade. É uma imagem daquilo que eu sou modelo para as pessoas. Tu tá influenciando negativamente outras pessoas. Enfim, cara. Eu não sei porque eu cheguei até aí. Mas eu não sei. Mas eu tô um pouco revoltado. Eu tô. Não é revoltado, cara. Mas eu. Eu não tô revoltado, eu tô triste mesmo. Eu fico meio agoniado com essas coisas, porque. E principalmente assim. Depois que eu entro no seminário e realmente me converto, eu percebo o quanto o mundo tá se encaminhando pra se distanciar cada vez mais, sabe? E tu vê a geração e geração e vai. Sabe, a gente não tem mais as gerações aquelas de santos, entendeu? A gente vai ter gerações de pessoas que passaram pela vida e nem sabem o que é um santo, sabe? Pessoas que nem sabem o que significa as coisas boas. Tá se perdendo o valor, o valor daquilo que é bom e aquilo que deveria ser cultivado, cara. Por coisas que não agregam em nada. E o pessoal fala, o fim do mundo está próximo, né? Não sei se o fim do mundo está próximo. Vejo muito evangélico falando, é os finais dos fins dos tempos, Jesus está voltando. Fala, putz, eu acho que não, cara. Eu acho que são só. Pode ser tempos sombrios. Pode ser tempos sombrios. Mas é aquele negócio que eu digo também. Não sei se no passado também não era muito diferente também, sabe? Você está vendo uma situação que é muito parecida com como também era antigamente. A gente não, eu não sei, a gente só tem noções da história, a gente não sabe a história por completo, entendeu? A gente não viveu pra saber como é que era. A gente só tem como saber exatamente numa história, a gente vive aquela história. Se a gente não viveu aquela história, se a gente escuta falar, não tem como, não tem como, principalmente quando a gente tá falando de, sabe? Agora eu entrei numa enrascada. É que eu entro enrascada comigo mesmo, né? Porque ninguém tá falando nada. Só eu falo aqui, né? Então, pode contestar a Bíblia, né? Mas, cara, é que a Bíblia é diferente, porque a Bíblia ela vem se mantendo fiel e ininterrupta por 2000 anos, cara. E isso é forte demais. Na verdade, 2000 anos não, porque a Bíblia ela é um pouco mais antiga, né? Quer dizer, não é que a Bíblia não tem 500 anos. Eu digo as Sagradas Escrituras, né? Algumas escrituras têm 5.000 anos, entendeu? Tem outras que têm 2.000 anos. Então tem. E se mantém intacta até hoje, né? Então, assim, são escritos que foram escritos naquela época e vem cultivando até hoje intactas as histórias. Diferente de muitas histórias que a gente ouve por aí, principalmente que está no livro de história, que facilmente foi manipulado pelo pessoal da Revolução Francesa, por iluministas, por historiadores, por marxistas, por N correntes de pensamento e N correntes N organizações diabólicas, eu diria. E o diabo adora distorcer as coisas que são boas. Deus não vai distorcer nada. Deus vai preservar tudo aquilo que é bom. Enfim, é tudo com isso que eu quero falar. Que a gente vai encerrando o nosso podcast. Eu não sei que nome que eu vou dar pra ele, mas enfim. Tchau, tchau. Até o próximo podcast.